Motumbá, povo do Axé, Ugan Silvio Moura aqui. Hoje, vamos mergulhar num mistério profundo da nossa fé, algo que toca a todos nós. Ara, o mistério do espírito que não morre, o caminho entre o Ai e o Run. Já pararam para pensar no que acontece quando a vida na Terra se encerra? Os nossos mais velhos nos ensinam que o instante da morte não é um fim, mas o desabrochar de uma porta antiga, uma porta que cada ser humano carrega desde o primeiro sopro de vida. É um portal entre dois mundos, o Ai, onde vivemos, e o Run, o mundo espiritual. No exato momento em que o corpo perde sua força e o último suspiro escapa, algo silencioso e grandioso acontece. O Ara, a parte mais sutil e luminosa do nosso ser, se desprende com a suavidade de um pano leve, flutuando no vento. Ele se ergue devagar, como quem desperta de um sono muito longo. A primeira coisa que ele percebe é o silêncio. Depois, ele vê o próprio corpo, agora imóvel. E então, ele sente um chamado suave, não uma voz, mas uma vibração, lembrando-o de que sua missão na carne terminou. O Ara não sente medo, porque ele se lembra do que o corpo esquece, que existe um caminho de volta para casa, enquanto a família se desespera ao redor do corpo. Enquanto as lágrimas caem e os nomes são chamados com dor, o Ara observa tudo com um carinho profundo e uma serenidade que já não pertence a este mundo. Ele reconhece cada rosto, sente o amor derramado sobre ele e percebe os vínculos que ainda o puxam para a terra. Mas, acima de tudo, ele escuta o chamado do seu destino, aquele que foi traçado no Run muito antes do seu nascimento. Essa é a jornada que vamos desvendar hoje. Uma jornada de despedida, purificação e reencontro. Fiquem comigo para entender esse caminho sagrado. Os antigos nos ensinaram que, nos 3 primeiros dias após a passagem, o Ara permanece próximo. Ele não se vai imediatamente. Ele vaga pela casa em silêncio. Toca suavemente os objetos que foram importantes. Observa quem chega, quem lamenta, quem ora e, principalmente, quem verdadeiramente sente a sua partida. E ele não faz isso para assustar ninguém. Muito pelo contrário. É um ato de despedida, um momento para se desligar do mundo material com dignidade. É um processo de transição. Nesses 3 dias sagrados, o Ara tem uma missão: ensinar a si mesmo a soltar o mundo. A dor do luto, o apego às pessoas e às coisas, a saudade profunda, tudo isso pesa. E esse peso atrasa a sua caminhada de volta ao Run. É por isso que muitas vezes o espírito aparece em sonhos para os seus entes queridos. Ele traz mensagens como: eu estou bem, não chorem por mim, sigam em frente. Isso não é imaginação da nossa cabeça. É orientação espiritual. É o Ara cumprindo seu papel de guia entre os mundos, acalmando os corações que ficaram e preparando a si mesmo para a jornada que o aguarda. Passados os 3 dias, o Ara começa a se afastar da vibração da Terra. A sensação é como ir perdendo o cheiro do mundo, as cores do ambiente, o peso das emoções terrenas. Ele se desliga aos poucos para poder seguir em frente. A sua direção é uma só: o encontro com o seu Ori, Run, a parte superior e sagrada do seu próprio ser, aquela que permaneceu no céu enquanto a outra parte vivia a experiência na Terra. Pensem nisso como 2 partes de uma mesma essência que precisam se reunir. A subida, no entanto, não é igual para todos. Alguns Aras sobem rápidos como flechas de luz, diretos ao seu destino. Outros, porém, sobem devagar, presos a tristezas, rancores, dívidas, culpas e dores que ficaram sem resolução aqui no Aie. Os antigos sempre nos disseram: não é o pecado que prende o espírito. Esse é um conceito estrangeiro à nossa tradição. O que prende é o desequilíbrio, a promessa que foi quebrada, a missão que foi abandonada, o ódio que foi guardado no coração, a ferida que não foi curada. É por isso que a subida do Ara exige purificação. Ninguém deve chegar ao Ori, Run, carregando a poeira do Aie. Quando o Ara finalmente reencontra o seu Ori, Run, não há palavras. O diálogo acontece em outro nível, uma comunicação por vibração, pura e verdadeira. E nesse momento sagrado, o Ori faz a pergunta que todo ser humano terá de ouvir um dia: você viveu aquilo que nós escolhemos juntos antes de você descer? E o Ara responde com a sua essência, com luz ou com sombra. Não há como mentir, não há como inventar desculpas. Ali no Run, a verdade é a única roupa permitida. Com base nessa verdade, com a avaliação da jornada vivida, o espírito é então conduzido ao que ele merece e precisa.
Pode ser um período de descanso, para se recuperar das batalhas da vida. Pode ser um tempo de aprendizado, para compreender os erros e acertos. Pode ser um chamado para o trabalho ancestral, ajudando aqueles que ainda estão na terra. Ou pode ser a preparação para descer novamente, em uma nova vida, quando o tempo e o destino assim ordenarem. Cada caminho é único e justo, de acordo com a jornada de cada um. E mesmo depois de subir e se reencontrar com sua essência no Run, o Ara não nos abandona. Ele pode visitar aqueles que ama. Ele se manifesta de formas sutis, naquela intuição forte que te guia, no arrepio que te acalma em um momento de aflição, no sonho que te conforta e traz uma mensagem de paz. Ele está nos dizendo: eu estou aqui, mas de outro jeito. Ele continua presente, cuidando e orientando. Quando o Ara se purifica e se ilumina completamente, ele transcende, ele deixa de ser apenas um espírito em evolução e se torna um ancestral. Ele se transforma em pura proteção, vira um conselheiro espiritual, torna-se a força que sustenta não só uma pessoa, mas toda uma linhagem, toda uma família. É o ancestral que avisa sobre o perigo, que abre os caminhos, que guia as decisões importantes e que fortalece os nossos destinos. Ele se torna um pilar de axé para os seus descendentes. Então, o que aprendemos com tudo isso? Que o Ara não morre. A carne acaba, o sopro de vida se recolhe, mas o Ara continua sua jornada eterna, viajando entre os mundos, guardando as memórias, protegendo as nossas histórias e mantendo viva a chama do que nós fomos e do que podemos voltar a ser. Por isso, os nossos mais velhos sempre diziam com sabedoria: cuide do seu Ara enquanto vive, para que ele cuide de você quando a sua carne descansar. A morte, afinal, não é uma ruptura, é um retorno, é um reencontro, é a continuidade da existência em outro plano. E quem tem um Ara forte, quem vive uma vida em equilíbrio e alinhado com seu propósito, sempre volta iluminado para o caminho de casa, para o Run. Espero que essa reflexão tenha trazido luz e entendimento para vocês. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário contando o que achou. Muito obrigado e axé para todos.